Seja muito bem-vindo ao módulo 10 do treinamento White Belt. Nesse módulo nós temos essas aulas aqui, ó. Na verdade é o fechamento aí do treinamento, mas ele é muito importante, porque a gente vai ver vai ver o conceito do controlar e as ferramentas que podem e vão ajudar você nesse processo. Quando a gente olha em objetivos, a gente foca em objetivos, o objetivo primário do controlar é fazer com que o que foi melhorado não volte para trás. Então eu tenho que criar mecanismos para que isso não ocorra. E eu tinha falado no módulo 5, se minha memória não tá falhando, que fácil não é, mas se fosse fácil, contratava só estagiário para fazer, não precisava de você fazendo um White Belt para começar a aprender tudo isso que a gente está te passando. Então, o controlar, ele exige muita energia e pessoas que conheçam o processo e pessoas que consigam sair fora da caixa. Ou seja, pensar em outras soluções, tá bom? Principalmente quando a gente fala em Pokayoke, sistemas à prova de falhas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais são as perguntas que podem aparecer aí quando a gente fala do controlar? Uma pergunta. Você tem certeza do que foi implantado realmente vai ser eficaz? Segunda pergunta. Você envolveu quem vai ficar com o que foi implantado? Envolveu você falou, a pessoa está ciente do que vai ser implantado, a pessoa participou da decisão do que vai ser implantado? Essas são algumas perguntas. Se a gente for para o outro lado da questão de ferramentas, tem várias, tem Pokayoke, plano de controle e muitas outras, tá? Tem também uma ferramenta muito importante, que essa ferramenta a gente vê mais no Yellow Belt, que é o FEMEA. É uma ferramenta fantástica para enxergar todas as potenciais falhas. E aí a gente vem na questão do tempo. Quanto tempo eu levo para fazer um controlar? Como é projeto White Belt, eu diria meia semana você faz tranquilamente. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver, a partir desse momento, algumas ferramentas muito importantes dessa fase controlar. Então a primeira ferramenta do controlar é o procedimento operacional. Esse documento, ele é muito importante, por quê? Porque ele mostra as etapas e os cuidados que tem que ter para fazer as tarefas. Então eu tenho uma tarefa lá que é composta de X etapas. Cada etapa está descrito como fazer e muitas vezes tem também uma referência visual de como a etapa tem que ser feita. Contém uma linguagem clara e direta. E normalmente, procedimento operacional, para ser feito, ele envolve e tem que envolver mesmo quem faz aquele procedimento. E tem que ser aprovado pelo dono do processo. O importante também é falar para vocês que esse exemplo que a gente vai ver no próximo slide, ele está no anexo de vocês. Então, se olhar os anexos da fase controlar, tem lá White Belt, módulo 10, procedimento operacional padrão, XLSX, para vocês verem. Mas vamos dar uma olhadinha, um exemplo de como é um procedimento operacional. Então esse é um exemplo simples de montagem de um equipamento ou de uma peça chamada trivela inicial. Está aqui. Tem que ter aprovação de alguém, revisado, se for o caso, se o documento foi revisado, colocar o nome da pessoa, e elaborado quem é o autor aí desse material. E as datas são importantes também. Então, o primeiro passo para fazer essa montagem tem que deixar o pino comprido sobre a bancada, ou seja, o pino está aqui. Aí o passo 2, pegar chassi esquerdo e encaixar no pino comprido. Então aqui está o chassi, o vermelhinho, e colocar no pino. E assim sucessivamente, ou seja, tem que estar claro e fácil para uma pessoa reproduzir aquela atividade. Enfim, é algo para nortear como deve ser feito
e com a qualidade que se espera. Esse é o procedimento operacional. No slide 7, tem algo também muito importante que é o Pokayoke. E Pokayoke tem um monte de nome, hein? Pokayoke, cada um dá uma ênfase na pronúncia. Mas enfim, então o Pokayoke tem duas classificações, aviso e prevenção. Aviso, o erro já ocorreu e ele vai te avisar. Um exemplo, tem carro que você, para dar partida, quando você dá partida, o farol tem que estar ligado. Tem carro que emite um bip quando você liga o carro e o farol seu está desligado. Ou seja, o bip está te avisando, mas o problema já está em curso. Ou seja, já aconteceu. O que se quer com toda essa parte de melhoria contínua é trabalhar na prevenção. Esse item é o mais importante, porque ele evita que o erro ocorra. Ele evita que você tenha acidentes. Eu estou falando de acidentes porque isso é gravíssimo, né? Quem trabalha em planta, em empresa, sabe do que eu estou falando. Acidente é algo que abala o negócio como um todo. Enfim, Pokayoke evita 100% que o erro ocorra e ele tem um outro aspecto de ser motivador também. Porque a partir do momento que você elimina algo que pode ser extremamente perigoso, isso cria um ambiente melhor para se trabalhar. Um exemplo, meu filho tem um carro e para ligar o carro dele, tem que pisar na embreagem e o carro tem que estar em ponto morto. É um sistema à prova de falhas. E tem outros tantos aí que nós conhecemos. Então vamos ver aqui no próximo slide, no slide 8, alguns exemplos. Essa caixinha aqui, é bacana. Isso aqui é legal. E aí eu vou contar uma historinha para vocês dessa. E essa aqui tá muito bonita mesmo, essa caixa de ferramentas. Ou seja, o que está em azulzinho significa que a ferramenta não está lá, é o lugar dela. Só contar para vocês um pouquinho da minha família. Meu pai, ele faz tudo. Gosta de fazer tudo. Principalmente essa parte de construção, reforma, ele adora. E aí eu tentei ensinar para o meu pai os princípios, né, de melhoria contínua e daí por diante. Começou assim, filho, o que você faz? Aí, 5 horas depois, eu falei, pai, vamos pegar lá o seu quartinho de ferramenta e vamos tentar colocar em prática, né? Isso que eu ganho a vida fazendo. Tá bom, vamos lá. E aí, eu cheguei lá com meu pai, nós tiramos tudo do quartinho, mas tudo mesmo, e muita coisa. Fizemos lá uma bancada, meu pai já tinha uma bancada pequena, nós aumentamos, colocamos um painel desse, separamos as ferramentas bonitinho, colocamos lá o nome, ficou lindo o painel. E aí, eu sempre falo para vocês que a pior fase, né, de qualquer melhoria que a gente faz é o controlar ou sustentar. E isso é normal, tá? Então eu tenho ainda alguns trabalhos para fazer com meu pai. Mas vamos lá, fizemos tudo bonitinho. E aí semanalmente, eu vou toda semana na casa do meu pai. Eu falei assim, vou dar uma olhada lá, né? Para ver se o bicho tá mantendo. Aí eu olhei na segunda semana, na primeira semana estava legal. Na segunda semana olhei, eu falei, ixi, sumiu um martelo e 3 formões. Aí na terceira semana, não tinha quase ferramenta nenhuma. Aí eu fui olhando, na sexta semana eu cheguei e não tinha nada. Eu falei, pai, cadê as ferramentas? Filho, eu fui usando, em vez de colocar lá, eu colocava aqui na bacia. Eu olhei, a bacia tá cheinha de ferramenta. Mas não é por isso que você vai desistir, né? Eu devo ter contado a história do padre franciscano pregando no deserto, é isso aí. Então tem que mostrar que tem valor. Aliás, nós estamos voltando a usar o quadrinho que foi feito. É assim que funciona. Tem outros problemas também, outros problemas que são evitados, né? Tem carros hoje em dia com vários sensores. Sensor que reduz a marcha do carro, né? Sensor de alerta.
Sensor que freia o carro, né? Isso muito comum também. E essas tecnologias, ela tem uma característica importante. Elas começam geralmente custando muito caro e depois são colocadas nos modelos mais convencionais, né? Assim, estou falando de carro. Isso a gente tem visto com ABS e daí por diante. Essa tomada de 3 pinos, com todo o respeito, não sei quem foi o maldito que fez esse negócio, mas também tem uma função. Função aí é que eu não consigo colocar essa tomada em outro lugar. A esteira de pesagem automática, está cortando um pouquinho ali, mas não tem problema. Também evita que tenha menos água na entrega para o cliente de uma garrafinha. Computador, também, essa questão de cores ajuda bastante. E o pendrive é outro exemplo, né? Esse formato que ele tem é um diferencial aí para evitar erros. Então, são exemplos de Poca-Yoke que vocês devem ter em mente ao fazer a fase controlar. Agora vamos entrar na aplicabilidade de um controlar no projeto prático nosso. Então, no anexo de vocês tem aí uma planilha chamada White Belt Módulo 10, gráfico de controle de consumo de água. Então vamos lá. O que eles fizeram como controle? Resgatando. Era para reduzir 40% no consumo de água, esse era o definir do projeto. Nos últimos 12 meses o consumo explodiu. Era para baixar de um gasto médio de R$300 mil para 180 mil. Foi identificado que havia 2 canos, um quebrado e o outro rachado. Como medidas de controle, eles colocaram imediatamente, né, medidas de melhoria, resolveram os problemas e colocaram na preventiva que esse item fosse visto para todos os departamentos. Como é que eu controlo isso? Eles criaram aí um exemplo simples de controle diário. Então eles têm, nessa linha vermelha que vocês estão vendo, é uma medida, é o teto. Não posso chegar a mais do que esse valor que está aqui. Qual é o controle que eles colocaram? É por dia. Bacana. Então eu estou no mês de janeiro e tenho controle aqui. Todo departamento vai ter um controle como esse. Tem aqui o departamento. E aí qual é o critério que eles colocaram? Vamos ver no próximo slide. Se nesse gráfico, e olhem só, esse gráfico aqui não é um gráfico em Excel, não é isso não. Eles colocaram em papel na parede. Cada dia eu venho, meço lá meu consumo de manhã e coloco aqui. E vou colocando. O meu limite é 210, que é o vermelho. O que eles falaram é o seguinte, se em 2 dias tiver 2 pontos acima de 210, chama a manutenção imediatamente. Ou seja, é uma medida de controle que eles fizeram. É um jeito de controlar. Então, eles têm a manutenção preventiva olhando isso e tem esse controle diário para fazer. É difícil fazer isso? Não é. É um pedaço de papel na parede. Alguém tem que ir lá e com a disciplina e colocar. E aí a questão de disciplina é importante, né? Porque você só convence alguém a fazer alguma coisa se a pessoa enxergar um valor no que ela está fazendo. Né? Então, vamos pegar esse exemplo aí. Esse controle, você tem que explicar para a pessoa o porquê dele, qual a importância, o que ele vai evitar e daí por diante. E, de novo, pessoas envolvidas. Você tem que ter essa habilidade de conversar e interagir com as pessoas. Movendo a fase controlar ainda. Nós estamos no fechamento do projeto que nós vamos ver ele inteiro daqui a pouco. Então vamos lá. No controlar, lembra no medir que tinha o baseline criado de consumo por metros cúbicos, que são essas barrinhas azuis, era 994, consumo em metros cúbicos. E depois do projeto caiu para 3227. Então olha a queda, o antes e o depois. Isso é importantíssimo em projeto, para mostrar o benefício. Olhando em dinheiro, qual que era o target? O target era sair de 300 mil, que era a média, para 180 mil.
Olha para onde foi. Saiu daqui, ó, despencou lá embaixo. Então conseguiu chegar em R$102 mil. E com isso, nós fechamos aí o controlar do projeto White Belt. O que nós vamos ver agora? Nós vamos discutir um pouquinho o projeto como um todo. Ou seja, eu falei isso uns slides antes. Peguei todas as fases do projeto e coloquei num material só para vocês verem. E vou passar com vocês slide a slide para a gente percorrer o projeto para vocês terem uma visão do todo. Então vamos lá. No definir, como é que ficaria um gate review do definir para esse projeto? Olha o Project Charter aí, que ele é bem conhecido nosso. Tem o nome do projeto, sponsor, o que está acontecendo, o que é esperado e daí por diante. E tem também, muito claramente, qual é o escopo dele e o que está fora. No definir também tem o CIPOC, para dar um primeiro entendimento de como funciona esse processo que precisa ser melhorado. Na fase medir, olha o mapa do processo aí, né? Desde a entrada da água lá pela Sabesp até o consumo medido no final de cada departamento. Tem também qual era o baseline, ou seja, como estava o Y no período definido. Lembrando que o período definido nesse projeto era esse aqui, ó. Então vamos lá, medir definido 9.494 metros cúbicos, uma média de 300 mil. Só isso, Marcelo? Só para medir. No analisar, principais causas raízes foram elencadas todas, investigadas e viu-se que tinham 2 canos aí, um quebrado, outro rachado. No melhorar, além de substituir todos os canos que estão com problema, colocaram na preventiva que a parte de cano externo tem que ser vista em todos os departamentos. No controlar, colocaram um controle visual, onde se passar 2 pontos acima de 210 metros cúbicos, chama manutenção na hora. E fecha o controlar com o antes e o depois do projeto. Para falar o seguinte, ó, melhorou mesmo, olha os resultados. Na realidade é isso que se espera. Ter um aprendizado ao longo do projeto e mostrar melhoria também e crescer profissional e pessoalmente. Ok. Então nós chegamos ao fim aí do módulo 10, na verdade do treinamento, que fecha o treinamento de White Belt. E esse treinamento, espero que ele tenha dado uma visão para você do que é o DMAIC, do que é um treinamento, a hora que a gente fala em melhoria contínua, em Lean Six Sigma. Então essa é a primeira jornada dessa formação. Nós temos o White Belt, que é esse, o Yellow Belt, o Green, o Black e o Master Black Belt, tá bom? Espero vê-lo na próxima jornada e sucesso para você. Qualquer dúvida, tem aí meu e-mail. Espero te ver em breve. Um grande abraço.